Bom, uma das condições das hipóteses da concorrência perfeita é a maximização do lucro. Aliás, corrigindo, não da concorrência perfeita, mas de toda a microeconomia tradicional. Qualquer empresa que a gente está estudando e ela está nessa microeconomia tradicional, o objetivo dela é maximizar o lucro. E o que é isso? Qual é o ponto de maximização do lucro? Bom, a gente sabe que o lucro é receita total que depende da quantidade que você produz, menos custo total que também depende da quantidade. Aí posso até botar aqui onde receita total, RT, receita total, e CD é o custo total. Bom, o processo de maximização, maximizar uma função, vocês devem ter visto aqui métodos 1, né, ou 2, né? Maximizar uma função, maximizar a função lucro, significa derivar a função, derivar e igualar a zero. Eu não estou me preocupando muito com a organização matemática. Eu estou colocando o que a gente precisa para essa disciplina. O que é derivar? O que é maximizar uma função? Eu vou derivar a função e vou igualar a zero. Isso é que vocês têm que saber que é importante. Então eu vou derivar essa função lucro aqui, vou derivar a função lucro em relação à quantidade produzida. Então derivando aqui, isso tudo aqui é função de quê? Então eu vou derivar a receita total, vou derivar a receita total em relação à quantidade, menos, né? E vou derivar o custo total em relação à quantidade. Okay? E isso eu vou fazer o quê? Igualar isso a zero. Igualando a zero, só arrumando aqui, passando esse termo negativo para cá, eu vou ficar derivando a receita total em relação à quantidade, tem que ser igual a derivada do custo total em relação à quantidade. Isso acontecendo, o lucro é máximo. E o que é isso aqui? Vocês viram em economia 1. Isso aqui a gente chama receita marginal, que é igual ao custo marginal. Esse termo é muito utilizado na economia, o marginal. Mas não é o marginal, né? O marginal aqui. É que significa dizer que ele está na margem. O que é uma receita marginal? Receita marginal é o aumento que você tem de receita dado um aumento na unidade de produção. Aumentei uma unidade de produção, quanto eu vou obter de receita a mais? Isso é o conceito para receita marginal. Para custo marginal, é a mesma coisa, só que do lado do custo. Se eu aumentar uma unidade na produção, quanto eu vou aumentar o meu custo? Então está aqui o que eu ganhei porque eu aumentava uma unidade, e está aqui o que me custou aumentar uma unidade. Quando isso foi igual ao lucro é máximo. É bom frisar que isso aqui, essa condição serve para todas as estruturas do mercado que a gente estuda em microeconomia tradicional. A gente vai ter isso na concorrência perfeita, isso no monopólio, isso na concorrência monopolista, e aí vai. Aí é o chamado ponto de equilíbrio. Não, ponto de equilíbrio, esse é o ponto que a gente maximiza o lucro. A gente, quando viu lá, antes de chegar até a concorrência perfeita, a gente disse, olha, né, quando a
gente está estudando microeconomia tradicional. Qual o objetivo da pessoa jurídica? É maximizar o lucro. Então, para ela maximizar o lucro, o que deve acontecer? Isso aqui. Então, acontecendo isso, receita marginal igual a custo marginal. Se acontece isso, opa, esse é o quê? Essa é a quantidade produzida aqui, eu estou maximizando o lucro. Aproveitando aqui, logo, maximizar lucro não quer dizer que é ter lucro. Né? Quando eu digo a empresa está maximizando o lucro, esse maximizar lucro pode ser uma situação em que ela esteja tendo lucro e pode ser uma situação que ela esteja tendo prejuízo. É o máximo que ela pode obter, é um prejuízo. Então pode ser um prejuízo também. Ok? Então lucro máximo não quer dizer que a pessoa jurídica está tendo lucro. A empresa está tendo lucro. Ela pode ser um prejuízo. O máximo que ela pode obter é um prejuízo. Eu também coloquei alguma coisa com relação aos custos. Né? O custo para o economista e o custo para o contador, que rebate aqui. Né? Quando vocês eu estou tendo lucro, você está tendo lucro extraordinário ou lucro normal? Lucro normal é quando ele está pagando só o custo de oportunidade. Se a empresa está ganhando mais do que o lucro normal, que a gente chama de extraordinário, ela está ganhando mais do que o custo de oportunidade. Mas ela está ganhando mais do que se paga no mercado. O mercado paga 100, ela está ganhando 120. Então esse 20 é o extraordinário. Bom, agora eu vou tentar justificar. Será que isso é verdade mesmo? Matemática não mente, né? Matemática, é bom a gente utilizar a matemática, ela não mente e não tem como negar. O que é que eu poderia... Vou tentar justificar isso utilizando o gráfico da função lucro. A função lucro em função da quantidade. Numa atividade qualquer, o lucro, ele geralmente tem esse comportamento. Ele sobe, chega no máximo de saturação e depois decresce. Esse é o ponto que a gente quer atingir, que é o lucro máximo. Aí veja, esse lado de cá, o que é que acontece desse lado de cá? Para o lucro, aqui eu estou aumentando a quantidade. Para o lucro aumentar com o aumento da quantidade, o que é que deve ocorrer com essas duas variáveis aqui? Para eu aumentar o meu lucro, a receita marginal, o ganho que eu tenho por aumentar uma unidade, tem que ser maior do que o custo que eu estou tendo para aumentar essa unidade. Quando está acontecendo isso, o lucro está aumentando a quantidade. Ok? Bom, desse lado de cá, o que é que acontece? O lucro está caindo, a receita marginal ela tem que ser menor do que o custo marginal. Por quê? Eu aumentei uma unidade na produção e o que eu estou ganhando por aquela unidade a mais está sendo menor do que está me custando. Então o lucro vai cair. E só aqui que a receita marginal é igual ao custo marginal. Permite-se dúvida? Permite-se, né? Então, se tiver alguma dúvida, vocês colocam. Veja, se coloque no lugar do empresário. Aqui eu estou dizendo que a receita marginal é igual ao custo marginal. O que eu ganho por aumentar uma unidade é maior do que o custo que eu estou tendo. E eu estou dizendo que isso vai aumentando quando eu estou aumentando a quantidade. Aí eu pergunto, vocês como empresário iam aumentar a produção? Ia aumentar, né? Por quê? Porque
eu sempre estou ganhando, o ganho que eu estou tendo é maior do que o custo que eu estou tendo. Então, quando ocorrer isso, ele vai aumentar a produção. Chega um ponto que isso é igual, receita marginal é igual ao custo fundamental, e aqui cai. Agora, desse lado de cá. Então, a tendência que tem, quem está nessa parte do gráfico, é aumentar a quantidade. Então, aumentar para quê? Quem está desse lado do gráfico, onde a receita marginal é menor do que o custo marginal, qual é a tendência? A receita marginal, eu aumentei uma unidade de produção, o que eu estou ganhando com aquele aumento daquela unidade de produção é menor do que o custo que eu estou tendo. Ora, se eu estou tendo um custo maior e ganhando menos, eu não vou aumentar a produção. Opa, não dá para aumentar, porque senão cada vez mais eu vou tendo um custo maior e uma quantidade, uma receita maior, recebimento menor. Então a tendência aqui é você diminuir a quantidade, porque se aumentar a receita marginal vai ser menor do que o custo marginal, então não é vantagem. Então o ponto ótimo é sempre uma receita marginal igual ao custo marginal. Exatamente. Por quê? Porque nesse ponto aqui, ele, como a matemática mostrou ali, ele não tem interesse nem de diminuir a quantidade, nem de aumentar. Se o que eu estou ganhando é igual ao custo que eu estou tendo, veja bem, de aumentar a quantidade, né? Não é no custo total, não é na receita total, é só eu aumentando o lápis. Para eu aumentar esse lápis, eu produzir mais um lápis, eu estou dizendo que o que eu vou ganhar para produzir esse lápis é igual ao custo que eu estou tendo. Então não vou aumentar mais, vou ficar aqui. Então não necessito aumentar mais um lápis. Vou vender mais um lápis. Por quê? Porque a receita que eu estou ganhando daquele lápis está sendo igual ao custo que eu estou ganhando. Então eu fico parado. Nem tão pouco diminuir. Porque você sabe que se você diminuir, vai ser a receita que eu vou ganhar daquele lápis e o custo que eu vou ganhar daquele lápis vai ser igual. Então, você, nesse ponto aqui, você nem tem interesse de diminuir a quantidade, nem de aumentar a quantidade. É o único ponto que você chegou nele, você fica. Se você está aqui, eu aumento a produção. Se eu estou desse lado, eu diminuo a produção. Esse é o ponto que maximiza o lucro, como disse a matemática. Né? Ok? Então vejam, o que eu disse é que toda a estrutura do mercado que a gente está estudando na economia, nessa microeconomia tradicional, diz que a receita marginal é igual ao custo marginal. A matemática diz que nesse ponto aqui você maximiza o lucro. Então, qualquer das estruturas, aconteceu isso, você está maximizando o lucro. Aí, o que é que vai mudar quando eu estou no monopólio, quando eu estou na concorrência perfeita? É o tamanho disso aqui. Quanto é a receita marginal quando eu estou na concorrência perfeita? É um tamanho. O que é a receita marginal quando eu estou no monopólio? É outro tamanho. Então, o que vai diferenciar é o tamanho da receita marginal nos vários estruturas do mercado. Mas ela sempre vai ser igual ao custo marginal. Concorrência perfeita. Eu até vi nas colocações, eu acho que foi sua, né? Para que estudar uma coisa que no mercado não existe? Mas esse é o ideal, essa é a perfeição. Então a gente tem essa perfeição porque é melhor para todo mundo. Muita gente produzindo, muita gente vendendo, ninguém tem poder de impor o preço, então o mercado é que determina o preço, então esse é o melhor dos mundos. Não acontece, mas a gente estuda ele porque ele é o melhor dos mundos. E outra coisa, quando o governo procura fiscalizar ou regulamentar um monopólio, como é o caso da energia elétrica, ele procura levar aquele monopólio para mais próximo dessa concorrência perfeita. Chega ao ponto de impor o preço igual ao custo marginal, só acontece na concorrência perfeita. É por isso que a gente tem esse ideal lá em cima, que é o concorrência perfeita. Bom, concorrência perfeita.
Não sei se teria dúvida daquelas hipóteses sobre concorrência perfeita, hipótese da atomicidade, hipótese da homogeneidade. Acho que alguém tinha dúvida dessa questão da homogeneidade, né? Não. Hipótese da mobilidade de firmas, hipótese da racionalidade, transparência de mercado, hipótese da mobilidade de bens, inexistência de externalidade, hipótese da divisibilidade e mercado de fatores funciona igualzinho como a gente vai fazer no mercado de bens. Aqui, muitas vezes a gente não consegue entender o que está sendo colocado, porque a gente não esquece dessas hipóteses. Essas hipóteses tem que estar bem claro para vocês que são essas hipóteses, e tudo isso aqui só funciona por causa dessas hipóteses. Um exemplo, mobilidade das firmas. Aqui não existe custo com uma firma mudar uma atividade para outra. Por exemplo, que outra coisa que na realidade não acontece, mas é preciso essa hipótese para você ver como funciona esse mercado. Por exemplo, eu produzo cadeira, certo? De acordo com essa hipótese, se eu estou produzindo cadeira aqui, mas montar carro é mais lucrativo no mercado, está sendo a atividade mais lucrativa, eu posso imediatamente deixar de produzir essa cadeira e ir produzindo carro, sem custo e sem o conhecimento que eu precisaria adquirir. Entende? Então, uma empresa ela pode sair de um mercado para o outro sem nenhum problema. Por isso que, quando acontece isso, no longo prazo, o ganho, o lucro das empresas são todos iguais, porque ela pode sair de um lugar para o outro sem custo de mobilidade. Essa é uma coisa que vocês têm que estar bem nele, porque senão não entendem o raciocínio da concorrência perfeita. Uma outra hipótese que eu acho que tem que ser prestar atenção bastante dela é a transparência no mercado. Todo mundo na concorrência perfeita sabe de todas as informações. Eu sei o preço que ela pratica, eu sei o que você pratica, sei isso, sei todo mundo. Então todo mundo tem informação perfeita. Também outra coisa que não acontece na realidade. Mas isso para quê? Justamente para facilitar, olha, se ela praticar um preço diferente, um preço maior, querendo ganhar de todo mundo, eu vou saber, todo mundo vai saber e ninguém compra dela. Aí ela cai a quantidade, ela vai ter que baixar o preço, senão ela não vende. E os consumidores têm esse conhecimento também. Os consumidores sabem que ela tem esse preço maior, que ela está com um preço de equilíbrio. Então os consumidores vão comprar dela e não dela que está com um preço maior. Aí ela força ela a baixar o preço. Você vê que todas essas hipóteses dá para deixar o mercado com esse tipo de equilíbrio, sem ninguém ter poder no mercado. Bom, essas são as hipóteses, né? Vamos ver graficamente como é que funciona esse mercado. Esse mercado é a famosa mão invisível, né? Aqui, concorrência perfeita. A gente viu lá em economia 1 que aqueles preços e aquelas quantidades de equilíbrio. Então, a demanda e a oferta é quem determina os preços e as quantidades de equilíbrio. Vocês viram lá em economia 1. Então está aqui o preço e a quantidade de equilíbrio. O mercado é quem faz isso. E a gente viu também, matematicamente, a gente vai mostrar que o preço é igual ao custo marginal e que nenhuma empresa, nenhuma firma que participa desse mercado, ela tem poder de determinar preço. Simplesmente ele olha o mercado, quanto é o preço é esse, tá, eu vou vender esse preço e pronto. Então eu não tenho poder de influenciar no preço. O preço que determina são as forças de mercado. Preço e quantidade de equilíbrio. Aí a firma. Então nesse mercado, no curto prazo, vocês vão ter empresas que estão com lucro e empresas que estão com prejuízo.
Então está aqui, por exemplo, uma firma 1, uma empresa 1. O preço que ela tem que cobrar é esse aqui. Ela não pode mexer nesse preço. Então, o que ela vai vender esse preço, qualquer quantidade que ela queira. Então está aqui o que? Está aqui o preço. Por exemplo, o preço é 10. Vou botar o valor. O preço é 10. O preço de equilíbrio. Foi o mercado que determinou, não foi ninguém. O preço é 10. Então, eu sou a firma 1, eu só posso vender a 10, que é o preço que está no mercado. Sim. Vou vender a 10? Vou. O que é que eu vou perceber? Eu digo, esse 10, eu ganho ou não? Aí vai olhar o quê? As curvas de custo. Qual é o tamanho do meu custo? Eu já sei que eu só posso cobrar 10. Olha o tamanho do meu custo. Aqui está, que em matemática a gente vai ver, aqui está o famoso curva de custo marginal. Esse é o ponto que ela tem que vender. Esse que é aqui. Porque é o preço que está sendo determinado e a gente viu que onde se maximiza o lucro é quando esse preço é igual ao custo marginal. O custo marginal está aqui. Ok? Então, tá. E eu vou vender, eu firma 1, não sei ainda. Vai depender de quê? Eu vou comparar esse preço com o meu custo. Quanto é o meu custo? Eu só posso vender a 10. Se o meu custo for 20, eu nem entro nesse mercado. Porque esse lado está me custando 20 e eu estou vendendo por 10. Não estou fazendo nada. Quem que vai determinar isso? A curva de custo médio. Que eu vou botar ela aqui como se fosse um prejuízo. Ó, aqui ó. Curva de custo médio. Então, ó, essa unidade aqui, eu tenho um custo médio desse tamanho. Por exemplo, dá 15. Tem o preço médio. Eu vendendo essa unidade, meu custo é 15. Só que eu só posso vender a 10. Se eu vender a 15, ninguém compra. Ou eu seguro esse prejuízo, ou eu saio do mercado e vou para outro lugar. Mas no curto prazo você vai ter firmas que estão nessa situação, tendo prejuízo, e vão ter firmas também com o lucro daqui no mesmo 10 e a quantidade. Essa firma agora, firma 2, vamos botar ela como um lucro. Então, ó, ela só pode vender a 10, está aqui 10. Então, ao preço de 10, ela pode vender qualquer quantidade. Por isso que essa é a curva de demanda dela. Tá? Firma do mercado é esse aqui. Bom, e eu estou dizendo, né, que para ela maximizar o lucro tem que ser preço igual ao custo marginal. E o custo é viável para essa empresa se manter no mercado? Aí depende da curva de custo dela. Vamos botar uma curva de custo que seja bom. Então vou fazer uma curva de custo médio aqui embaixo. Então aqui é o custo marginal e aqui é o custo médio. Olha o que está acontecendo. Ao preço de 10, eu vou vender essa quantidade. Mas essa quantidade, eu só tenho esse gasto aqui, que é a curva de custo médio. Custo médio, ó. Eu estou tendo tudo isso de receita, que é 10 vezes a quantidade que eu vendo. Eu estou vendo tudo isso de receita, ó. E eu estou tendo isso aqui de custo. Então, esse tamanhozinho aqui vai ser lucro.
posso botar no slide e mandar para vocês. Ok? Então, ó, concorrência perfeita, visão gráfica é essa. O mercado determina o preço e cada firma que vai entrar no mercado vai olhar para o preço e vai vender aquele preço. Essa aqui está com lucro, ótimo, ela vai ficar no mercado. Essa aqui está com prejuízo, ela pode até se manter no mercado, pensando no longo prazo. Que no longo prazo, essa quantidade diminui e ela termina tendendo para cá. Ou então faz um ajuste nos seus custos. Ó, com essa estrutura de custo, eu estou gastando muito para esse tipo de mercado. Ó, não dá, esse mercado não dá, vou sair daqui e vou para outro mercado. Aí ela tem perfeita mobilidade, ela pode sair daqui e ir para outro lugar, sem problema, sem custo, sem nenhuma dificuldade. Claro que na realidade tem muita dificuldade. Mas aqui não, para a gente entender melhor como é que funciona esse mecanismo. Tranquilo? O que é receita média e concorrência perfeita, né? Receita média, se vocês viram lá em micro 1, né? É a receita total dividida pela quantidade. Dividida pela quantidade. Receita é preço vezes quantidade. Dividido pela quantidade, corta quantidade por quantidade. Então a receita média é igual ao preço. Que é justamente isso aqui, ó. Curva de demanda. Vamos lá, curva de demanda. Receita marginal. Lembre-se que a receita marginal aqui é da concorrência perfeita. Quando foi monopólio, vai ser outra receita marginal. Bom, receita marginal. Eu vou derivar a receita total em relação à quantidade. Vou derivar P vezes Q em relação a Q. Bom, como é que a gente faz isso? É PQ, tá certo? Bom, derivando, vou manter o P e derivar Q em relação a Q. Então, derivo Q em relação a Q. Agora eu vou fazer o contrário. Vou manter o Q e derivar o P em relação a Q. Isso é regra lá da matemática. Q vezes, vou derivar P em relação a Q. A derivada de Q em relação a Q é igual a 1. A derivada de P em relação a Q é igual a 0. Por quê? Porque o preço não tem nenhuma interferência na quantidade. Você viu aqui, ó, que o preço é 1 e ele pode vender qualquer quantidade. Então não tem nenhuma interferência, não tem nenhuma relação preço e quantidade. Para pessoa jurídica, para a empresa, para a firma. O mercado tem, né? Porque ó, a curva de demanda está aqui, alterando-se, e aqui não, aqui é uma constante. Então eu vendo ao preço de 10, eu vendo qualquer quantidade. Então não existe relação preço e quantidade, por isso que é igual a 0. Desculpa, que é igual a 1. Que derivando em função do que. E aqui é igual a 0. Aí eu vou ficar P multiplicado por 1, Q multiplicado por 0. Então a receita marginal é igual a P. Ó, então eu tenho que receita média é igual a P e receita marginal também é igual a P. E qual é a condição de maximizar o lucro? Que a receita marginal seja igual ao custo marginal. Quanto é o custo da receita marginal na concorrência perfeita? Preço igual ao custo marginal. Então, para a concorrência perfeita, a firma está maximizando o lucro quando acontece isso, quando o preço é igual ao custo marginal.
tranquilo aqui. Receita total menos custo total. Para maximizando essa função, eu vou derivar L em relação a Q, né? E vou derivar receita total em relação a Q e derivar o custo total em relação a gente sabe que aqui é receita total, é PQ, né? Igual a zero, né? Tudo isso tem que ser igual a zero. Aí que vem a derivada da receita total, é isso aqui, né? Ó, aí eu vou ter P mais Q derivada P em relação a Q menos derivada do custo total em relação a Q, tudo isso igual a zero. Vou passar isso para cá. Eu vou até deixar isso aqui, esse termo, porque quando a gente for no monopólio, isso tem valores. Aqui não tem, mas quando for no monopólio vai ter. Então, ó, o equilíbrio, o lucro máximo seria igual ao custo marginal. Essa é a condição. Bom, agora vamos essa condição para a concorrência perfeita. Derivada de Q em relação a Q é 1, né? Aqui é 1. E derivada de P em relação a Q é 0, porque não tem uma interferência. No monopólio vai ter. Então isso aqui vai ter uma relação no monopólio. Porque o preço interfere na quantidade e a quantidade interfere no preço. Então isso aqui vai ter um valor, mas só quando for lá no monopólio e outros mercados. Toda vez eu quero botar isso aqui igual a 0. Igual a 1, esse aqui é igual a 0. Então, Q multiplicado por 0, 0, morre isso aqui. Então fica P igual a, que é o custo marginal. Então, 0, 1, 2, 3, 4, até nível total. Veja, eu posso ter a receita aqui, né? Porque eu tenho o que eu produzo, que foi dado na questão, e o preço do mercado. Então, qual é a minha receita total? É o preço vezes essa quantidade aqui. No caso aqui, vezes fizeram, primeiro, né? Minha receita seria, o primeiro preço é 5. O primeiro preço é 5. Vezes essa quantidade aqui. Então, 0. Só até botar aqui, ó. Preço vezes quantidade. Ok? Isso foi dado na questão. O outro preço, aliás, todos os preços são iguais a 5. Então, ó, qual é a minha receita aqui? 5 vezes 1. Qual é a minha receita aqui? 5 vezes 2. A minha receita aqui? 5 vezes 3. E aí vai. Ok? Aí eu obtive a receita total. Eu posso, e na questão foi dado o custo total, na própria questão. Está aqui o custo total. Aqui, ó. Custo total. Custo total. Eu com a receita total, o custo total foi dado. Eu posso calcular aqui o quê? O lucro, né? Que é a receita total menos o custo total.
marginais, né? Qual é o objetivo desse exercício? É você ver que no momento que o lucro aqui for máximo, você vai ver que o custo marginal é igual à receita marginal. Você está fazendo em forma de função. Bom, como é que eu faço o custo marginal e a receita marginal? O que eu acresci? A variação vou botar aqui embaixo, né? Variação do custo 2, variação do custo e variação da quantidade. Quanto variou o custo daqui para aqui e quanto variou a quantidade? Isso é o custo marginal sem aquela derivada, né? Sem ser a função contínua. O que é a receita marginal? É o que eu aumentei de receita dividido pelo que eu aumentei de quantidade. Acho melhor fazer esse. Não? Não está dando para entender. Tá dando para entender. Dá para vocês fazerem. E vai chegar um ponto em que você vai encontrar aqui o custo marginal igual à receita marginal. Nesse ponto aqui você vai ver que esse é o lucro máximo. Ele só quis mostrar em dados para você calcular e ver, ó, a venda, quando a receita marginal é o custo marginal, esse lucro é máximo. Tá, aí vem a segunda, que aí eu acho que dá mais para trabalhar nesse nível que vocês estão, que você sabe derivada e sem problema. Bom, essa pessoa jurídica é 1 mais 2Q mais 3Q2. Q2 aqui é elevado, tá? E diz que o preço é 20. Só uma. Pode até falar. Quer tentar fazer isso? Professor, quando for colocar o exercício, coloque A numeração. A numeração e o número da página também. Agora, para o pessoal poder. essa numeração está diferente da de vocês. É? Não, mas quando escaneia a gente sabe o número da página real. Não, mas esse número aqui está diferente da que vocês têm, porque eles são diferentes. Por isso. Ah, é? Bom, mas aí o que eu posso? E os dados da questão são esses. Função custo e função. A primeira coisa que eu quero é o quê? O que é que maximiza o lucro? E o que é que faz maximizar o lucro? É a receita marginal ser igual ao custo marginal. Na concorrência perfeita, o que é a receita marginal? É o preço. Receita marginal é igual ao preço na concorrência perfeita, que é igual a 20. E o custo marginal? O custo marginal é a derivada do custo total em relação a quê? Que o custo total é tudo isso aqui. Então, ó, eu vou derivar esse custo total. Derivar 1 mais 2Q mais 3Q2. Tudo isso em relação a quê? Como é que a gente deriva? Regra de derivada. O
expoente aqui, né? Esse multiplica por esse aqui, 1 menos 1 dá 0. Esse aqui vem para cá multiplicando e esse menos 1 dá 1. Então vai ficar o custo marginal derivada de uma constante é 0. Né? Aqui vai dar 1 vezes 2. 6Q. Q menos 1, né? Dá 0. E aqui vai 2 multiplicando por 3 dá 6Q. 6Q e 2 menos 1 dá 1. Então esse é o custo marginal. Vou igualar custo marginal igual a receita marginal. E esse Q aqui é o Q máximo. Beleza pura, né? O custo marginal é 2 mais 6Q. Só invertendo, né? Botando aqui para lá, vai ficar 20. Isso aqui vem subtraindo, isso aqui vem dividindo. Deixa eu ver se o livro fez certo. Então o Q aí vai ser igual a quanto? 18 dividido por 6, né? Vai dar? 9 terços. Oi? 3, né? 3 vezes 18. Então 3 é a quantidade que mais precisa do lucro. O lucro é máximo quando eu estou produzindo 3 unidades. Então vamos lá. Receita total de 3 unidades. Receita é preço vezes quantidade. O preço a gente viu que foi dado na questão, é 20. 20 vezes 3 unidades. 3 vezes 2, 60. 60 é a receita total. E o custo total? Está lá a função do custo total. É 1 mais 2Q mais 3Q ao quadrado. 3Q ao quadrado. Bom, e eu quero o custo de 3 unidades. Então vai ser 1 mais 2 vezes 3 mais 3 vezes 3 ao quadrado. Dá isso? R$34. Então o custo total 34. E qual é o meu lucro? Lucro é custo total, receita total menos custo total. Então receita total é 60 menos o custo 34. Dá 26. Então o lucro 26. O lucro máximo é 26, a quantidade de 3 unidades.